João, capítulo de número 16, eu quero fazer a leitura com vocês a partir do verso de número 20. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a qual aqui nós precisamos, irmãos, meditar e nos alimentar todos os dias dessa promessa tão maravilhosa. Ele, o Senhor, no seu ministério ainda terreno, conversando com seus discípulos, e ele primeiramente fala do quê? De tristeza. Pois é, ele estava falando com os discípulos a respeito da sua morte. Os discípulos, há 3 anos, caminhando com o Senhor Jesus, e ali observando os milagres que aconteciam, quantos sinais, quantas maravilhas, quantos momentos bons que ali estiveram com o Mestre, mas agora eles vão receber uma notícia que eles tinham muita dificuldade para assimilar, que era o fato de Jesus ser dado na mão dos gentios, dos pecadores, e ele ir à cruz, ir à morte. E eles não assimilavam bem isso. Ainda não estava muito claro para eles essa parte da vontade de Deus. Sim, era propósito de Deus através de Jesus Cristo que ele aqui exercesse um período de tempo o seu ministério e que depois ele fosse à morte, e morte de cruz, porque se ele não morresse, quem morreria por nós? E se Jesus não houvesse morrido, onde estaríamos nós hoje? Qual seria a nossa real situação se não houvesse acontecido o resgate, não houvesse sido pago o preço do nosso resgate? E que também não fosse derramado sangue para a remissão dos nossos pecados, nós não teríamos sido reconciliados com Deus. Então, mas antes que isso acontecesse, o primeiro momento é de tristeza, é de muita angústia, era de muita dor para os discípulos, para aqueles que eram de Deus e que são de Deus. Em contrapartida, o mundo, Jesus disse, o mundo estaria alegre, festejando. O mundo aqui são aqueles que são pertencentes às trevas, pertencentes ao diabo, porque o diabo aqui, ele estaria se alegrando com o seu reino, o reino das trevas, porque ele pensou que estaria dando fim definitivo à obra que Deus estaria realizando. Aquela promessa lá de Gênesis, capítulo 3, verso 15, de que haveria ali a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Em contrapartida, a serpente iria picar o seu calcanhar, assim, dar aquela mordida no calcanhar. Isso que tem o significado do tipo de morte como Jesus morreu. Jesus morreu realmente, foi à cruz, foi crucificado, foi humilhado. Ele foi realmente ali tido, considerado como o pior dos malfeitores da face dessa terra, tanto que foi sentenciado à pior morte, que era a morte de cruz, que era reservado para o
pior dos malfeitores. E Jesus, então, ele foi a essa condição. E aí o inferno se alegra, todavia, Jesus, ele realmente pisou a cabeça da serpente, porque Jesus venceu a morte. A morte não pôde segurar aquele que é o dono da vida, aquele que é o príncipe da vida, aquele que é o gerador da vida. Então, não, aquele que é a própria vida. Não pôde segurar. E Deus, ao terceiro dia, ressuscitou Jesus. E Jesus, então, venceu a morte. E venceu a morte para que nós também vencêssemos. Mas, um período anterior a isso, então de tristeza para os discípulos, alegria para o mundo, para o poder das trevas. Mas Jesus garantiu. Isto aqui é comparado a uma mulher que está prestes a dar à luz e que sofre a angústia do parto, mas quando a criança nasce, aquela tristeza passou e a dor é superada por conta agora ela tem o seu filho no colo, nasceu uma criança. Assim, Jesus, naquele momento de tristeza, de angústia e de dor, mas ao terceiro dia, houve alegria nos céus, porque Jesus ressuscitou e Jesus voltou para o Pai, mas fez uma promessa para os discípulos: não vou deixá-los sozinho, eu enviarei, o Pai vai enviar outro Consolador para que esteja com vocês. E esse Consolador é o Espírito Santo que ele derramou sobre nós. E agora nós não somente temos o Senhor entre nós, mas como também o temos em nós. Ele está agindo através de nós, em nós, como templo, como morada dele. Agora, a nossa alegria vai ser grande, assim como uma mulher que deu à luz a criança e passou a tristeza, vós, outra vez me vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Por que que ninguém pode tirar essa alegria? Por que que ninguém pode tirar mais essa paz? Porque ela está dentro de nós e é a própria presença dele, pelo seu Espírito Santo, que está em nós. Dessa forma, aqui fora, o mundo exterior pode estar de cabeça para baixo, você pode estar atravessando o pior momento da tua vida nesse dia. Todavia, se você tem dentro de você a presença do Espírito Santo, você tem uma alegria inefável. Sim, nem você mesmo consegue explicar esta alegria que você sente dentro de você, esta paz que você sente dentro de você. Jesus disse: eu deixo para vocês a minha paz, eu não dou a paz como o mundo a dá. A paz que ele dá é diferente. Por que que é diferente do mundo? A paz que o mundo tem é exterior. É quando os momentos são bons, quando tudo está dando certo, aí você sente paz. É a paz exterior. Se mudar a situação, aí o teu emocional também muda. Agora, aquele que conta com a presença do Espírito Santo dentro de si, não. As coisas aqui fora podem mudar. O meu emocional não muda, porque quem controla o meu emocional é o Espírito Santo de Deus que em mim habita. E ele não pode ser arrancado daqui. As circunstâncias não podem movê-lo de dentro de mim. As situações que eu enfrento nessa terra não podem arrancar. Eu posso por um momento estar abatido, mas não sou vencido, porque ele está dentro de mim, é ele que me fortalece, ele me fortalece. Então essa alegria ninguém mais vai poder tirar. E o verso 23... naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Então aqui fica para nós uma ideia do que é a oração. Nós buscarmos, quem é que nós buscamos? A quem vamos recorrer? Para quem nós vamos pedir? Conforme aqui está escrito: na verdade, vos digo que tudo quando pedirdes a meu
Pai. Então preste atenção, as nossas orações, elas sempre devem ser dirigidas a Deus, ao Pai. De que forma? Em meu nome, disse Jesus. Então nós nos aproximamos de Deus em nome do Senhor. Esse nome tem poder. O próprio Pai, após ter ressuscitado seu Filho, pois o Filho foi obediente a ele até a morte, morte de cruz. Então o Pai, ao terceiro dia, o ressuscitou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todos os joelhos se dobrarão. Todos os joelhos se dobrarão. Não importa, até aqueles que já foram transpassados, aqueles que já morreram, um dia ressuscitarão e terão que comparecer diante do tribunal de Cristo e vão ter que se prostrar e reconhecer que verdadeiramente Cristo Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E Deus deu nome que tem autoridade, nome que tem poder, e é este nome que nos dá acesso até a presença do Pai. Nenhum homem pode se achegar diante de Deus sem trazer consigo, sem levar consigo a marca do sangue de Cristo, porque de outra forma vai ser fulminado pela ira de Deus, pela justiça de Deus por causa dos pecados. Mas quando nós estamos com Cristo, nós falamos em nome de Jesus, nós estamos lembrando, mencionar, não é simplesmente mencionar o nome do Senhor Jesus. Estou chegando aqui o nome dele. Não, você vai ter que entender o que é se apoderar desse nome. É você entender que este Jesus, ele deixou a sua glória, ele veio a esta terra para viver como qualquer um de nós vive aqui, para nos entender, e ele sofrer a nossa morte, ele levar sobre si os nossos pecados, e o salário do pecado é a morte. Ele morreu por mim e ele morreu por você, e você entender perfeitamente que a morte de Jesus na cruz foi primeiro para pagar o preço do resgate do quê? Das trevas, do poder das trevas, e te trazer para a maravilhosa luz, trazer você de volta para o jardim, trazer você de volta para a presença de Deus. Pastor, a minha vida é uma desgraça. A minha vida está um transtorno. Para mim não tem mais jeito. Pois é, para o homem pode não ter mais jeito, para você também pode não ter mais jeito. Mas Jesus, ele é poderoso para mudar tudo aquilo que para o homem é impossível, para ele é possível. Apenas acredite no seu amor, apenas acredite na sua graça maravilhosa. Ele tem poder para te reconciliar com o Pai. Não importa o hino que nós ouvimos há pouco, ele sabia que nós falharíamos, ele sabia que ele está escolhendo pessoas fracas, frágeis. Ele é poderoso para nos ajudar. Nós temos um advogado perante o Pai, então os nossos pecados nos condenam? Pois é verdade, mas Jesus morreu por mim na cruz, ele me remiu dos meus pecados, ele derramou seu sangue para perdão dos meus pecados, ele me reconciliou com o Pai. Tenha convicção. Agora, não continue vivendo em pecado. Você queira agora acreditar na graça, no amor de Cristo por você e tomar uma decisão de viver com ele, na presença dele, em obediência à sua palavra, em obediência àquilo que ele tem nos ensinado, e você vivendo dessa forma, separado do mundo. Mas vão dizer para mim, olha a minha vida, para eu estar numa igreja. Não interessa aquilo que os outros pensam a nosso respeito. O que interessa é que nós sejamos reconciliados com o Pai por meio de Cristo Jesus, é que nós tenhamos esse livre acesso até o Pai.
para poder orar, falar com o Pai, em um nome do Senhor Jesus, e Ele nos há de conceder. Ele, o Pai, vai dar aquilo que nós pedimos. Então, isso é algo que só eu e você, nós podemos sentir. Ninguém pode sentir por nós. Somos nós que sentimos a paz, a reconciliação que Jesus proporcionou para nós. Vamos ter convicção e certeza de que Jesus Cristo, Ele vai nos reconciliar com Deus. E reconciliando, vamos ter paz com Deus. E quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos em nome do Senhor Jesus. E quando falamos em nome do Senhor Jesus, meu Deus, estou me aproximando, eu estou invocando todo o sacrifício de Jesus Cristo realizado por mim na cruz do Calvário. E esse sacrifício agora me dá acesso ao Deus Todo-Poderoso. E o Pai vai observar e vai enxergar em nós seu Filho amado Jesus, e aí então Ele vai nos conceder aquilo que nós lhe pedimos. Entenda o mistério que existe no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tua vida vai mudar, vai ter um novo sentido, você vai começar a ter um novo prazer quando passar a viver com Cristo na presença do Pai. Amém.